Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro, quase saiu dezembro, 14 de fevereiro de 2025. E a gente começa aqui esse vídeo falando sobre o jogo da Copa do Brasil. Isso porque há uma dúvida ainda a respeito do jogo acontecendo contra a equipe do Águia de Marabá em Parauapebas. Há uma dúvida se esse jogo vai acontecer em Marabá. Há uma dúvida se esse jogo vai acontecer em outro estado. Mas o fato é que o Águia deve levar esse jogo para Parauapebas. Para você entender do que eu tô falando com mais calma, tá? O Águia de Marabá fica em Marabá, como o próprio nome já diz, numa cidade do Pará. Porém, o estádiozinho, que é. Não, o nome não é estádiozinho, tá? Pequenininho não. Estádiozinho, que é lá de Marabá, e onde o Águia normalmente joga, não tem a capacidade mínima requerida pela Copa do Brasil para se jogar essa primeira fase. O outro estádio da cidade, que é o Asdrubal Bentes, que foi inaugurado agora no ano passado, ele tem uma questão. Trocou de prefeito em Marabá. E o atual prefeito não foi apoiado pelo presidente do Águia. E aí, meu amigo, é uma confusão danada, porque tem nota oficial do presidente do Águia de Marabá falando que o Corpo de Bombeiros já deu o aval para ter a quantidade de público que a CBF pede, mas tem que fazer algumas reformas pequenas no estádio, mas o estádio é novo, e aí algumas sinalizações ali que precisa de saída de emergência e tal, e que o próprio clube bancaria isso do próprio bolso para o jogo sem Marabá. Só que aí tem uma questão ainda também, é que além disso ainda precisaria de iluminação. O estádio novo não tem iluminação artificial para ter jogo à noite. E aí o presidente do Águia falou que pediria a CBF para o jogo ser à tarde. Então tinha a possibilidade do jogo do Fluminense ser à tarde também, por conta de não ter iluminação artificial no jogo à noite. Eu acho difícil, tá, que esse jogo fosse aceito pela CBF sendo à tarde, porque é um jogo do Prime Video. O Prime Video deve querer já colocar ele na sua grade. O jogo está marcado para 7h30 da noite. E aí, com isso, o jogo deve ir para Parauapebas, que é uma cidade a pouco menos de 200 quilômetros ali de Marabá. É como se o Fluminense estivesse mandando um jogo em Volta Redonda. É mais ou menos isso, no estádio Rosenão, que aí esse sim conta ali com tudo certinho. Foi pedido um laudo do Corpo de Bombeiros para esse estádio lá em Parauapebas, deve sair ainda hoje. Mais uma informação da galera lá da Central Fluminense é de que, e o Lessa já tinha falado isso também, a gente já tinha falado, eu já tinha trazido isso também aqui umas vezes no Raiz Tricolor, é que o Águia de Marabá tá recebendo sondagens para poder vender esse mando de campo na partida contra o Fluminense, mas a ideia é que esse jogo seja no Pará, de qualquer maneira. Então, esse laudo para liberação do estádio lá do Parauapebas, ele já foi enviado, a ideia é receber a resposta ainda hoje, e esse jogo ser no estado do Pará. Por que isso importa tanto pra gente? Primeiro, porque existe a galera que torce, que é da cidade, que quer saber a informação. Então, já trago primeiramente por isso. E segundo, porque a gente tá falando de uma coisa primordial para a Copa do Brasil, que os times joguem nos seus estados, nos seus estádios. Por outro lado, tá falando de uma vai dificultar um pouco mais, né? Dificuldade um pouco maior para o Fluminense jogando lá em Parauapebas ou em Marabá, mas você tem a dificuldade logística, e aí quando eu digo dificuldade logística, você pensa assim, esses jogadores, meu amigo, já vão tudo de avião, é ônibus confortável, beleza, mas esse tempo de viagem e essa troca e tal, e ônibus, e toda essa demora e a falta de estrutura às vezes na cidade, faz com que o Fluminense pense duas vezes se o Thiago Silva vai jogar ou não. Se o Germancano vale a pena ir ou não para esse jogo, por conta de repente, não, vai ter que voltar a ter um clássico logo depois, que pode ser. Então, existe essa dúvida aí nesse cenário, entendeu? De repente, um pensamento de travar e falar, acho que não vamos levar não. E aí, numa dessa, você leva um jogador que não é o Thiago Silva e é o Freitas, você já tá mais perto, tem mais risco de ser eliminado. Então, a situação, ela é mais caótica nesse ponto. Então, vamos ficar de olho. Aparentemente a definição sai ainda hoje e é bem provável que o jogo continue mantido na quarta-feira, dia 26, lá no estádio Rosenão, em Parauapebas. Beleza? Mas vamos ficar de olho, até porque essa venda de mando de campo, se eles já não aceitaram e querem manter no Pará, dificilmente acontecerá. E detalhe, o Fluminense queria essa venda de mando, tá? Só para deixar claro. Outra notícia aqui nesse vídeo trata sobre Otávio. As informações dão conta de que o jogador já está a caminho do Fluminense, tá?
Ontem eu já tinha recebido uma informação de que o jogador já tinha... Estava tudo totalmente encaminhado e que o jogador já viria para o Fluminense mesmo, estaria fechada a negociação. E agora a informação lá do canal Bica Galo. Eu confesso que não conheço o canal, conheço bastante canal do Galo, mas esse especificamente ainda não conhecia. Mas eles deram uma informação lá que já foi corroborada também por uma galera, de que o jogador já deve viajar para o Rio de Janeiro agora, nos próximos dias, para poder fazer os exames e assinar o contrato de 4 anos com o Fluminense. O valor, tô tentando descobrir e ainda não consegui. Até vale explicar esse bastidor aqui para vocês. Valores esse ano tá um cenário muito difícil, porque houve uma conversa, todas as conversas do Fluminense estão sendo balizadas em não vazamentos. Óbvio que todas elas já têm. Sabe aquela regra aqui, ó? A regra já existe, mas deixa eu enfatizar aqui muito. Então tá muito difícil conseguir, normalmente como que se consegue valores, tá? No geral. Tendo boa relação com os dirigentes do Fluminense, essa é a primeira e melhor forma. Então, se, por exemplo, você conseguir valores, no geral você vai precisar ter uma boa relação com os dirigentes do Fluminense. Vocês sabem que eu até tenho com alguns, mas né, com os principais ali no geral, a minha relação não é boa, por motivo deles mesmo, né? Fui atacado e etc, por fazer jornalismo, então não me arrependo ali necessariamente. Não vou me trocar por causa de uma informaçãozinha. Ou então você consegue ter por fontes do mercado, porque internamente dentro do Fluminense esses valores não correm tão abertamente assim, ou por fontes em outros clubes. Essas fontes do mercado de outros clubes é que está muito difícil de conseguir. E por isso que a gente não tem conseguido muitos valores até agora. Do La Vega a gente não conseguiu. Os valores do Serna e do Freitas tiveram que vir da mídia peruana, porque a gente obviamente não tem contato com a Alianza Lima. Do Serna não, perdão. Os valores do Freitas não vieram por ali. Os valores do Fortaleza foram divulgados pelo próprio Fortaleza, que inclusive é uma dúvida muito grande que eu tenho, se eu tivesse a oportunidade de fazer algumas perguntas para o Mário Bittencourt hoje, era perguntar por que existe cláusula de confidencialidade nas negociações do Fluminense com todos os clubes, menos com Fortaleza e com Bahia, que são dois clubes que já sempre divulgam o valor. Então por que o Fluminense não divulga os valores de outras transferências também? O Fortaleza consegue negociar com todo mundo sem cláusula de confidencialidade, mas o Fluminense tem que ter. Enfim, né? O volo do Hércules só foi revelado por lá. A questão do Otávio é a seguinte, eu vou botar aí o nosso campinho na tela para poder descrever para vocês como o Otávio, por que o Mano Menezes quer o Otávio e não o camisa 10. Inclusive, recentemente saiu, eu confesso que eu procurei e não achei, tá? Mas uma galera chegou lá no grupo de membros, falou, por sinal, tá? O link tá aqui na descrição para você virar membro. Já tem uma galera entrando lá no nosso grupo de membros do Raiz Tricolor. Ó, a galera tá trocando ideia sobre o quê? Sobre as transferências em 20 anos, o ranking de venda das transferências. Eu tinha botado esse gráfico hoje lá mais cedo, ó, do São Paulo liderando, e a galera tá falando ali sobre o Lucas, que voltou, foi vendido por 40 milhões de euros em 2012, 2013, depois voltou e jogou pelo São Paulo. Tô analisando as vendas do Fluminense São Paulo. É louco ver que em 2017, 2018, o Fluminense vende o Richarlison com 20 anos por 12 milhões e o São Paulo vende o Lucas Prato com 29 por 11. Enfim, a galera tá debatendo lá. Só virar membro aqui embaixo, só que tem que virar membro dos planos Brasileirão ou Libertadores, ok? Se quiser virar membro dos planos Taça Guanabara ou Carioca, ajuda bastante o canal, tem também seus benefícios, mas para participar do WhatsApp é Brasileirão ou Libertadores. Se for do Libertadores, inclusive, tem sorteio todo dia 1º de uma camisa oficial só para os membros do grupo de Libertadores. O link tá aqui embaixo, você apoia o canal, ajuda a gente a produzir mais conteúdo e ainda troca ideia num grupo de WhatsApp bem legal. Mas falando assim, vai vir um camisa 10, mas o camisa 10 não é titular, não deve ser titular. E é uma discussão meio idiota pra mim, porque é o seguinte, gente. Vamos lá, tá? Se vier um camisa 10 pro Fluminense hoje, eu vou botar já o campinho, vou até deixar o campinho na tela aqui pra gente falar do Otávio. Se vier um camisa 10 pro Fluminense hoje, e a gente trouxer o Rodrigo Garro, sabe o que vai acontecer com o Rodrigo Garro? Ele vai ser banco do Ganso. E a gente vai gastar milhões de dólares num jogador que vai ser banco do Ganso. Eu tô dando exemplo do Rodrigo Garro, mas pode escolher qualquer outro camisa 10 que você queira muito. Vamos pro Alan Patrick, que é um que a gente tá mais dentro da nossa realidade e que a torcida já gostou também do nome. Então, traz o Alan Patrick. Vai pagar quanto? 4 milhões de dólares? 5 milhões de dólares? Show!
Foi mais ou menos o preço que o Inter pediu lá pra poder vender e eles não chegaram nesse valor. 5 milhões de dólares. A gente vai gastar quase 40 milhões de reais pra trazer o Alan Patrick. Sabe o que vai acontecer? O Alan Patrick vai ficar no banco. Não vai não? Vai ser titular? Ué, então quem vai pro banco? É o Ganso? O Ganso vai ficar no banco? Porque os dois não vão jogar juntos. Eles jogam na mesma posição. Entende a dificuldade quando o Fluminense vai buscar um camisa 10 no mercado? É que, é óbvio, nesse momento a gente ainda não sabe. O Ganso ainda faltam mais de 10 dias pro exame dele, a gente não sabe a situação da miocardite do Ganso. Mas entende o problema de você ter um reserva? Quantos times tem um camisa 10 hoje? E quantos tem um reserva para esse camisa 10? Porque é difícil você tirar um titular do time e botar no banco do teu. E é difícil também você tirar um titular do time e botar o quê? Um dos mais geniais do futebol sul-americano vai pro banco do nosso. Então é uma situação muito complicada essa situação da camisa 10. O Ganso não tem substituto. Porque é difícil pra cacete achar um substituto pro Ganso. E se a gente achar, e ele tiver em condições, não for um jogador que já tá no último ano de carreira igual o Renato Augusto, etc, sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer ficar no banco. Essa é a grande dificuldade. Então o que o Mano Menezes está tentando achar quando ele vai buscar um jogador como o Otávio, tá? O que eu imagino que ele tá tentando achar. Me dá a impressão de que o Mano Menezes quer, desde sempre, estabelecer no Fluminense um esquema com 3 volantes. Ele tentou isso já no ano passado, mais especificamente, quando colocou o bravo time lá contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque. E me passa um pouco a impressão de que o Fluminense já quer isso há um bom tempo. E eu acho que o Mano Menezes vê isso como uma alternativa para a possibilidade da gente jogar sem o Ganso. Vamos lá, tá? O time base do Fluminense hoje é o seguinte. Hoje o time base do Fluminense é esse daqui, tá? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Gabriel Fuentes. O Ignacio, pra mim, já passou o Thiago Santos na visão do Mano Menezes. Aí você tem, no meio de campo, você tem o seguinte, hoje, vou pular o meio de campo, tá? Vou fechar só aqui dos que são meio óbvios. Lembrando, esse é um esquema sem Paulo Henrique Ganso, ok? Um esquema sem Paulo Henrique Ganso. Você tem o Germancano no ataque, você tem isso, e normalmente para um jogo onde o Fluminense vai ter que criar. Você tem John Arias, que pode fazer hoje jogar um pouquinho mais por dentro, e você tem alguns atacantes aqui, você pode ter Canóbio, você pode ter Keno, você pode ter Kevin Serna, tá? Não vou definir aqui entre... Ih, estão atrás de mim, né? Vou botar aqui, ó, Canóbio, Keno e Kevin Serna, ok? Não vou definir qual dos 3 aqui seria o titular, não. Mas você tem 3 opções, ainda tem Lavega, ainda tem outras possibilidades. Quem que também é certeza de ser titular? Pô, o Hércules e o Martinelli. Hoje têm sido titulares, né? E aí, qual que é a questão? Ele tem o Bernal também. Eu até acho que o Mano Menezes vai acabar escalando essa trinca de volantes. Só qual que é o problema? É que o Martinelli, quando jogou com o Hércules, eles vão lembrar que o Fluminense chegou a jogar há um tempinho agora, dessa maneira aqui, ó. E aí esse ponto aqui, na verdade, era tipo... Ele jogou, na verdade, com Canóbio e Serna, né? O Keno ficou de fora. O Fluminense, há pouco tempo atrás, jogou dessa maneira aqui, ó. Foi exatamente assim que o Fluminense jogou na partida contra o Vasco, principalmente. Com o John Arias trocando com o Canóbio e jogando com uma espécie de 3 volantes. Ele tentou fazer isso com o John Arias. E eu acho que é bem possível dele tentar sem o John Arias também. Vou botar o Canóbio aqui, tá? Por quê? Ah, Gabriel, mas não funciona com o Bernal aqui. E por que não funciona com o Bernal? Porque vai ter uma dificuldade de destruição de jogadas aqui desse lado. Por incrível que pareça, o Arias parece ter marca melhor do que o Bernal. Eu acho que o Mano Menezes quer o Otávio pra ter o 5 que ele não tem. Eu botei o Otávio com a 55, que ele é 5 2 vezes. É o jogador que não passa do meio de campo, é o cão de guarda, é o jogador que destrói jogadas, é o jogador que pode ser crucial dentro de um esquema do Fluminense. Pra poder jogar, por exemplo, com Otávio, Hércules e Martinelli, ou Otávio, Hércules e Bernal, e jogar com o ataque dessa maneira. Aí o Arias centraliza. Ah, Gabriel, mas e se tiver o Ganso? Aí pode ser que o Ganso joga com um pouco mais de liberdade. Pode ser que aconteça. Aí você tira Bernal e tira Martinelli. Vai jogar o John Arias aqui, ó. Joga o Hércules pra esquerda. O Arias vem fechar a direita. E vai ter a saída aqui pela direita. O Fluminense joga mais ou menos dessa maneira. O Otávio entrega esse tipo de forma de jogadas. Ele entrega esse tipo de forma de jogar
tecnicamente, aí é uma outra discussão. Ele vale o valor que o Fluminense vai pagar por ele? É uma outra discussão. Vai atrasar a vinda de um camisa 9? É uma outra discussão. Falei tecnicamente. Inclusive, falando em dinheiro, a gente precisa falar sobre o Rony, tá? Porque olha só essa notícia aqui, o Rony fechou com o Atlético Mineiro, né? Pra de repente aí quem não viu, tá sem internet aí, sei lá, né? Olha só essa notícia aqui que me chamou a atenção numa coisa. Sobre a questão do Rony. Palmeiras acerta a venda do Rony para o Atlético Mineiro. Atacante de 29 anos se despede do Alviverde após quase 300 partidas e diz aqui que a matéria é do Rodrigo Fragoso, lá da TNT Esportes, que ele apurou que o Atlético vai pagar cerca de 6 milhões de euros pela compra do Rony. E assim, considerando, tá? Eu preciso só considerar um ponto aqui. Que o Atlético está comprando o mesmo percentual que o Fluminense, eu acho até que seja, fica muita dúvida do seguinte, cara. E pelo visto porque diz aqui na matéria que o Palmeiras tem 50% do passe e vai ficar com 3 milhões de euros, ou seja, é uma compra de 100%. Por que o Fluminense estava pagando 8 e o Atlético vai pagar 6? Aí você pode virar e falar assim, não, Gabriel, peraí. Pô, você não conhece do mercado de futebol, Gabriel? Ué, se você tá pagando em menos vezes, você vai pagar menos, né? Se você tá parcelando em mais vezes, você vai pagar um valor maior. Show de bola. Dito isso, em quantas vezes o Fluminense estava parcelando para poder compensar você pagar 2 milhões de euros a mais? Gente, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Sabe quanto que é 2 milhões de euros nesse momento? Mais de 12 milhões de reais. O Fluminense estava pagando. Vamos botar aqui que eu tivesse a opção de pagar 6 milhões na forma de pagamento do Atlético Mineiro. O Fluminense está pagando 1/3 a mais por causa de forma de pagamento. O Atlético não vai pagar isso à vista não, gente. O Atlético também vai parcelar. E aí, isso me coloca uma dúvida. O Mário Bittencourt tá parcelando um monte de coisa lá pra frente. E aí tem que lembrar uma coisa. Esses 2 milhões de euros a mais que a gente ia pagar, a gente ia ter que pagar, gente. Ia ter que pagar. Não é que parcelou pra frente e não paga. Não sei se você já teve cartão de crédito. Quando você passa lá na maquininha e parcela, você paga depois. A fatura vem. E quem que vai pagar essa fatura? Quais essas compras que o Fluminense está fazendo nesse ano, gastando mais de 100 milhões de reais, estão parceladas lá para frente, a ponto de inviabilizar as contratações lá da frente? Deixa eu explicar um negócio aqui muito simples. O Fluminense não tem grandes dinheiros a receber depois da assinatura de contrato de TV agora, não. Vai receber grandes dinheiros, grandes quantias financeiras em vendas de jogador, que normalmente já são condicionadas a todo ano ter. Vendeu o Cauã Elias agora, bateu já provavelmente, a gente não sabe nem orçamento até agora nada, aí vão botar desculpa. Esse ano a desculpa é de que a FIFA não falou ainda quanto vai pagar no Mundial. Aí, ano retrasado, a desculpa era que um cara do conselho ficou doente. Aí, todo ano tem a desculpa pro orçamento do Fluminense sair lá em abril. E aí a gente não faz ideia de como que vão cobrir esse rombo dos gastos do início do ano, dos parcelamentos que vão pagar, dos fluxos de caixa. O Fluminense... Gente, o Fluminense não é um problema ainda. Mas o Fluminense tá me dando medo. Porque tá indo no mercado buscar o Otávio, sabe-se lá por quantos milhões. Porque não é por 1 milhão de reais que tá indo buscar o Otávio. O Otávio tem um preço, o Otávio tem 30 anos, veio da Europa agora, tem um salário considerável. Eu falo isso daqui, não é pra ser alarmista. É ano de eleição. A gente sabe como funciona o clube de futebol. O Mário Bittencourt, por mais que ele tente se desvencilhar disso, ele é um político que perdeu uma eleição, que ganhou 2 eleições, então ele é um candidato, ele tem questões políticas. A oposição tá aí pronta pra fazer um monte de crítica vazia também, que eu nunca vi também, inacreditável. É de uma inabilidade inacreditável também. Então assim, eu olho pra essa situação e eu acho que cabe a mim, porque eu falo isso nas minhas relações, quando eu troco ideia com a galera, quando eu falo no grupo de WhatsApp, eu acho que cabe a mim trazer isso aqui pro canal e falar pra vocês. Eu olho pra isso e eu fico preocupado. Porque eu vou voltar lá atrás. A gente não sabe quanto tá custando os reforços que estão sendo contratados. Porque cláusula de confidencialidade, só o Fortaleza consegue negociar sem isso. E avisar pra todo mundo quanto pagou. Isso é transparência. Então quando o Mário Bittencourt colocar, e ele vai colocar, o exemplo do Marcelo Paes pra constituição da SAF e ele se manter como CEO, dando claramente um golpe para poder ficar em definitivo, isso tem que ser lembrado. Que o Marcelo Paes implementou no Fortaleza um mecanismo objetivo de transparência. Lá, sabe o que eles reclamam lá? Quando não é divulgado o percentual que o Fortaleza ficou da venda.
quando não é divulgado qual a cláusula de quando vai receber. Não, o valor para eles é óbvio que vai sair. A gente não sabe nada. Então, só para lembrar, quando ele se comparar ao Marcelo Paes, lembrar que tem uma diferença grande, considerável de transparência. Porque, de fato, isso tem me preocupado. O Fluminense estava pagando 2 milhões de euros a mais pelo Rony. O Rony continua sendo caro por 6 milhões de euros. Mas o Fluminense estava pagando 2 milhões de euros a mais do que o Atlético Mineiro contratou. Isso porque supostamente existe uma boa relação entre o Fluminense e o Palmeiras. O Fluminense está sabendo mesmo negociar no mercado? O Fluminense está mesmo sabendo negociar para esse ano? Ou está entrando naquela tipo assim, não, posso pagar uma parcela do meu carro aqui de R$1.000 por mês, ou eu posso pagar uma parcela de R$300 por mês e aumentar 70 parcelas a mais. O valor total não importa, o importante é eu ter condição de pagar esse valor aqui agora. Tá, mas isso não vai inviabilizar a contratação para 2027, 2028? Fiquei preocupado vendo essa notícia, a verdade é essa. Enfim, tá? Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu.